Olá! Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. A você que nos acompanha, nos prestigia com a sua audiência e a toda a sua família. Temos aqui, sempre que possível, procurado falar a respeito da vida e da obra de Chico Xavier, as lições inesquecíveis que ele nos transmitia. Muitas delas tivemos oportunidade de anotar nos livros de nossa autoria, publicados por diversas editoras do Brasil. No livro As Bênçãos de Chico Xavier, ao qual sempre nos referimos, editado pela Didier de Votuporanga, nós reunimos trechos de suas falas conosco, publicamente, no grupo Espírita da Prece, ou então a Sombra do Abacateiro, nas reuniões aos sábados, à tarde, e hoje nós gostaríamos de comentar alguns assuntos até considerados polêmicos por muitos, mas assuntos atuais. Chico não fugia de abordar nenhum assunto, de falar a respeito de qualquer assunto. Vejamos bem, certa vez ele foi indagado em uma de nossas reuniões sobre a questão da homossexualidade. É um assunto que tem sido tratado diariamente por especialistas, por estudiosos do assunto, e perguntaram a ele qual era a sua opinião, o que ele tinha a falar a respeito. Ele disse: penso que os fenômenos da sexualidade dita normal, os da homossexualidade e da bissexualidade se interligam, trazendo-nos as tarefas ou os conflitos de que necessitamos para progredir, elevar-nos, melhorar-nos ou corrigir-nos no período da reencarnação. Acato o seu ponto de vista no assunto. Entretanto, a meu ver, o problema da homossexualidade está em conexão com as lembranças mais recentes e mais persistentemente acumuladas na alma em seu novo berço terrestre. E tenho observado que as ocorrências da homossexualidade, tanto quanto as da bissexualidade, podem sobrevir não só na juventude, porque às vezes nós imaginamos que esses conflitos surgem apenas na idade da infância ou da adolescência. Chico dizia aqui que não. E tenho observado que as ocorrências da homossexualidade, tanto quanto as da bissexualidade, podem sobrevir não só na juventude, mas também quando a pessoa humana já esteja na condição de adulto e muitas vezes com grande família de filhos e netos já constituída. Não tenho terminologia técnica,
com que possa explicar o fenômeno a que me refiro, mas creio que alguma região da memória no corpo espiritual se desliga dos centros mnemônicos do cérebro físico e a criatura passa a experimentar tendências homossexuais ou bissexuais, entrando em dolorosa angústia que só o conhecimento da reencarnação conseguiria extinguir. Então Chico afirma que esses fenômenos na área da sexualidade quase sempre estão ligados às nossas vidas passadas, às nossas vidas anteriores. O espírito em si não possui sexo, como está lá em O Livro dos Espíritos, na questão de número 200. Ele não possui sexo como nós entendemos, mas o espírito não é assexuado. E, evidentemente, ele já vivenciou muitas experiências no passado, acumula muitas experiências, assim como acumula experiências profissionais, experiências culturais, experiências em todas as áreas. Ele acumula também experiências no campo afetivo, no campo da sexualidade, que podem perfeitamente se manifestarem como inclinações trazidas por ele de vidas anteriores. Observemos que não há da parte de Chico Xavier nenhuma palavra de reprimenda, como realmente não poderia haver. Não há da parte dele nenhuma palavra de censura ou de moralismo. Em seguida, tratando de um outro assunto, Chico recebeu em sua casa a reportagem de um jornal da cidade de Uberaba. Ele sempre era procurado pelos repórteres de várias partes do Brasil. E, entre outras considerações que, na oportunidade, fez, ele disse: graças a Deus, estou consciente de minha pequenez e da minha fraqueza. Ele não perdia oportunidade para falar a respeito de sua pequenez, muitas vezes chegando a se comparar a um cisco. Ah, quem sou eu? Eu não passo de um cisco. Quando nós vemos por aí tanta vaidade, tantas pessoas, de nós outros, não é? Tantos nós outros, muitas vezes procurando estar em evidência, Chico procurava se apagar tanto quanto podia. Evidentemente que ele era muito procurado pela imprensa, pela mídia, na condição de grande medianeiro, de um dos nomes de maior destaque no campo do espiritualismo no Brasil e no mundo. Mas ele não perdia oportunidade de falar a respeito de sua insignificância. Uma outra frase dita por ele: se temos a consciência tranquila, não há nada a temer. A providência divina funciona a favor de todos. Quem cumpre seu papel da melhor maneira está bem encaminhado. Simples. Se nós procuramos cumprir com o dever, cumprir com o nosso papel da melhor maneira possível, estamos bem encaminhados. Às vezes ainda não chegamos lá, não estamos em condições de sermos melhores ou de executar com mais perfeição, com maior perfeição o que estamos fazendo, mas se estamos procurando nos esforçar, segundo Chico Xavier, estamos bem encaminhados. Em seguida ele disse:
Fui até aos 80 anos com saúde. Olha que beleza. Ele nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, 80 anos, até 1990. Fui até os 80 anos com saúde. Pouco tempo depois, fiquei paralítico das pernas. Ele tinha um problema de locomoção. Ele andava com muita dificuldade. Acredito ser parte de uma preparação para a minha passagem. Por dentro, tenho muita alegria e esperança. Interessante, certa vez Chico nos disse que cada doença mais grave, mais importante que temos, é como se uma espécie de colchete se soltasse do perispírito em relação ao corpo físico, do corpo espiritual em relação ao corpo material. Então, em verdade, a nossa desencarnação, o nosso desenlace, vai acontecendo de maneira gradativa, às vezes até imperceptível para nós, até que, com o denominado óbito, o desenlace se completa. Em seguida ele disse: gostava em criança da missa das 6, porque via os espíritos entrando na igreja. Quando criança ele já percebia os espíritos, tinha clarividência, clareaudiência, e diz ele que gostava da missa das 6, que era menos frequentada, e ele via os espíritos entrando na igreja, de manhã, bem cedinho, entrando na igreja. E ele fala: o Pai Nosso diz que seja feita a vontade de Deus. Não posso ter nervosismo com nada. Não posso reclamar de nada. Tudo o que passamos é misericórdia, o tempero da justiça de Deus. De fato, não é? Até poucos dias, um poeta que escreve por nosso intermédio, Euríclides Formiga, ele nos chamou a atenção para as bênçãos ocultas da prece. Porque às vezes nós não atentamos para as bênçãos invisíveis, as bênçãos ocultas que nós recebemos no cotidiano. Para nós, a bênção tem que ser visível, ela tem que ser evidente. Para nós, a bênção tem quase que se materializar, senão não é bênção. Não obstante, nós recebemos muitas bênçãos discretamente, cotidianamente, intercessões dos espíritos amigos em nosso favor. São bênçãos que nós não conseguimos detectar, não percebemos, mas que acontecem, felizmente, todos os dias. Em seguida, disse o Chico, toda religião vem de Deus. Se todos praticassem o que creem, o mundo estaria perfeito. Toda religião. Vejamos, na condição de espírita, o respeito por todos os religiosos, por toda a religião. Como ele diz aqui, toda religião vem de Deus. É uma expressão do amor divino, porque cada qual adora a Deus segundo a sua compreensão, segundo a sua possibilidade. Chico certa vez disse, se eu passar diante de alguém que esteja ajoelhado diante de uma pedra, de uma rocha, adorando aquela pedra como se fosse Deus que ali estivesse, a minha obrigação é respeitar. Eu tenho que respeitar essa pessoa, a sua crença. Os evangélicos estão certos, dizia Chico. Os católicos são muito bons. Os espíritas são gente muito boa, cada um cumprindo a sua parte, cada um cumprindo o seu dever. Os evangélicos estão certos, os católicos são muito bons,
Os espíritas são gente muito boa, cada qual cumprindo a sua parte. Não é? Vejamos, cada qual no mundo é chamado a cumprir a sua parte. Existe o pintor de paredes, existe o pintor de automóveis, mas existe o pintor, aquele que pinta quadros, pinta telas, cada qual cumprindo a sua parte. Cada qual no mundo se dedica a uma profissão. Assim é a natureza, não é? É esse equilíbrio existente e que faz o chamado ecossistema, não é? O equilíbrio entre os diferentes, as espécies diferentes, sementes diferentes, árvores diferentes, arbustos diferentes, ribeirões diferentes, riachos diferentes, climas diferentes. Isso é que faz os animais, não é? Espécies diferentes, alguns no ar, alguns no mar, alguns em terra, alguns no interior da terra. Isto é que faz o equilíbrio. E Chico disse: os que se unem aqui estarão unidos lá. Aí ele disse: o mundo de lá traçamos aqui. O mundo de lá traçamos aqui. É o que nos fala Jesus Cristo, não é? É o que nos disse Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. É consequência. A nossa vida é consequência, não é? Consequência das nossas escolhas, das experiências que nós fazemos, das experiências que nós efetuamos. A nossa vida é consequência, consequência de nossas atitudes, que exteriorizam os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções. Chico conta que, certa vez, em 1931, ele estava então com 21 anos de idade. Um ano antes de seu primeiro livro, um ano antes do Parnaso de Além Túmulo ser lançado. Ele se entusiasmou muito em decifrar o seu fenômeno de psicografia. Ele próprio queria entender a psicografia, como é que acontecia a psicografia, sendo advertido por Emmanuel, que passou desde essa época em diante a tutelá-lo em suas atividades mediúnicas, porque Emmanuel apareceu ostensivamente na vida de Chico a partir de 1931, embora, claro, eles estejam unidos desde muitos séculos, não é? Emmanuel, então, foi consultado pelo próprio Chico a respeito do fenômeno da psicografia. Chico queria saber porque o fenômeno encantava a ele mesmo, intrigava a ele mesmo, não é? Recebendo os poetas, não é? E depois com a publicação do primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, e depois com os literatos, não é? Recebendo os prosadores como um grande Humberto de Campos. Então Chico quis saber a respeito do fenômeno. Ele queria decifrar o fenômeno. Aí Emmanuel respondeu a ele: Chico, se a laranjeira quisesse estudar pormenorizadamente o que se passa com ela na produção de laranjas, não produziria fruto algum. Então, olha a recomendação de Emmanuel. Chico, se a laranjeira quisesse estudar pormenorizadamente o que se passa com ela na produção de laranjas, ela não produziria fruto algum. É como se Emmanuel tivesse dito a ele: olha, continua trabalhando e não faz muito questionamento, continue trabalhando, continue produzindo. Porque se você for questionar em excesso, você não vai trabalhar. Porque um questionamento vai levar ao outro. Claro que nós devemos estudar, devemos procurar obter determinadas respostas, mas nós devemos saber também que precisamos servir, que precisamos trabalhar.
Porque se eu for levar a minha vida questionando, como muitos médiuns incipientes, médiuns novatos, estão começando e nos procuram. Eu queria saber, eu não sei como é, eu tenho muitas dúvidas. Como nos fala o espírito do Dr. Odilon Fernandes. Ele nos diz o seguinte: olha, há muita dúvida, é algo que não convive bem com a mediunidade. Ou você deixa a dúvida ou deixa a mediunidade. Porque se você não deixar a sua muita dúvida, ela vai interferir na sua produção, no seu trabalho mediúnico. Se você não deixar a sua muita dúvida, você deve deixar a mediunidade e procurar ser útil no outro campo, no outro setor de atividades. Você pode procurar ser útil no outro campo de trabalho. Certa vez, nós já dissemos aqui, ele conversando com um jornalista a respeito da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Vejamos bem, é algo que se fala na atualidade. A possibilidade de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. Nós estamos vendo aí vários países em guerra. Agora nós estamos percebendo aí a Rússia em guerra com a Ucrânia e etc. Então foi perguntado a ele: Chico, o que você acha da possibilidade de uma terceira guerra mundial? Vejamos, isso tem tempo, hein? Ele respondeu: eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra. Vejamos, ele sendo realista e falando: eu não acredito que a gente possa passar muitos anos mais sem uma guerra. Porque se existem armamentos, os conflitos estão de lado. Se as nações estão se armando cada vez mais, se fabricam armas de todo calibre, de toda espécie, e se essas armas são resguardadas com extremo cuidado por essas nações, nós não podemos imaginar que a guerra esteja eliminada de nossas cogitações. Então foi o que ele disse. Olha, se estão fabricando armas cada vez mais sofisticadas, com qual é o intuito? Fabricando armas cada vez mais sofisticadas. Se o comércio de armas é um dos mais rentáveis do mundo, é o comércio de armas. Armas cada vez mais potentes, não é? Com maior poder de destruição. Qual é o objetivo? Então foi o que o Chico disse. E em seguida ele acrescentou: agora, creio que o mundo espiritual, com a bênção de Jesus Cristo, está fazendo tudo para adiar essa guerra e para retardar tanto esse conflito, até que o homem possa compreender que isto não lhe serve. Então vejamos, segundo Chico, o mundo espiritual está trabalhando para adiar a guerra ou para retardar esse conflito ao máximo, até que o homem possa compreender que a guerra não lhe serve. E tomara que nós venhamos a compreender que a guerra definitivamente não nos serve. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, muita paz e até o nosso próximo encontro.